Boa noite, meus irmãos. Às quartas-feiras, habitualmente, nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo, de maneira sistematizada, e hoje quem vai conversar conosco é o nosso companheiro Birajara Frontin, que tem como base para o seu estudo, do capítulo 3º de O Evangelho segundo o Espiritismo, Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai, os itens 3 a 5. Como a Érica falou, todo o trabalho de atendimento que a casa realiza, né, nós podemos imaginar, até por desconhecimento, que a nossa presença aqui nesse momento, como assistentes do trabalho, né, na nossa Assembleia, que a nossa presença não tem importância nenhuma, mas é um engano. Por isso, né, a insistência em que a gente procure se manter equilibrado, pacificado, porque a manipulação fluídica, não é, que é necessária e à qual recorrem os trabalhadores do plano espiritual para atender todos os nossos irmãos que estão em tratamento em todos os cantos da casa, lá na evangelização, lá na nossa creche, onde quer que seja, né? Para isso tudo eles contam também com a nossa disponibilidade de ajudar. E se a gente estiver com um pensamento mais equilibradinho e mais sintonizado nas atividades que estão acontecendo aqui, isso vai ser de grande valia para eles e certamente para nós também. Então, nos preparando para o estudo da noite, nós vamos ler juntos a mensagem do livro Pela Graça Infinita de Deus, volume 1, em psicofonia do nosso companheiro Altivo Panfiro, mensagem do Espírito Baltazar, cujo título é Mundos Internos. E ele nos diz: pela graça infinita de Deus, paz. Baltazar, pela graça de Deus. Muitas vezes falamos em mundos habitados como se fossem eles em posição distante, bem distante de onde estamos. Parece que a humanidade, de um modo geral, quando fala nos mundos habitados, fala somente pensando no mundo físico, na matéria apenas. Entretanto, o homem precisa compreender o mundo interior das criaturas, das sociedades, dos homens em geral. Há corações tão enrijecidos que parece que neles não habita o amor. Há outros tão tristes que neles a alegria jamais passeou. E há outros mundos internos igualmente poderosos em sua expressão, como os mundos internos de felicidade, de paz e de conquista do bem pelo esforço permanente do homem para alcançar a serenidade. Os mundos refletem a mente do homem. A Terra, considerada por alguns como planeta de sombras, é, entretanto, um local de alegrias para outros que se contentam com o que ela oferece. Dentre todos esses mundos habitados, exílios dos homens terrenos, existem alguns que já alcançaram, não a plenitude, mas um pouco mais de elevação. O homem terreno precisará lutar muito para tornar o planeta Terra um lugar de equilíbrio e de paz. Forças que atuam externamente se movimentam, tais como quando as calamidades provocam gestos coletivos de solidariedade ou quando nos comovemos com a guerra. De qualquer modo, existe uma proposta de renovação. E essa proposta, meus irmãos, é a que todos nós que estamos aqui na Casa Espírita precisamos adotar. A proposta de fazermos o esforço possível para tornar a Terra um lugar de mais alegria, felicidade e tranquilidade, mas também um lugar de respeito, de trabalho contínuo, de ação permanente na transformação do mundo em que se vive. Esse esforço, que cabe a cada um pessoalmente desenvolver, tornará o mundo físico e o mundo interno de paz e de trabalho. É para este esforço que estamos convidando a todos, o de desenvolver o máximo de energia possível. Precisamos tornar habitável o mundo terreno, e nós o conseguiremos pelo esforço diário.
Que Deus os acompanhe e que todos fiquem com uma proposta interna, a de renovação. Paz para todos os companheiros. Baltazar, pela graça infinita de Deus. Vamos então, meus irmãos, unir o nosso sentimento numa prece para dar início às nossas atividades. Graças a Deus. Que nós consigamos, Senhor Jesus, como é a nossa proposta, no momento em que aqui nos encontramos reunidos em Teu nome, deixar de lado a nossa inquietação, as nossas preocupações do dia a dia, para nos integrar a essa equipe incansável que já está aqui atuando junto a todos nós. Tantas dificuldades ainda trazemos, Senhor Jesus, Tu bem o sabes. Mas agora nos estamos dispondo a esse abraço, a esse convívio fraterno com todos esses corações queridos, para que possamos, dessa forma, receber o esclarecimento e as energias benfazejas de que tanto todos nós necessitamos, espíritos encarnados e desencarnados. Que consigamos, então, tendo a Tua permissão, a permissão da espiritualidade amiga trabalhadora da casa, a permissão de Deus, o nosso Pai, realizar o melhor trabalho na noite de hoje. Abençoa-nos nessa nossa proposta. Graças a Deus. Vamos lá, meus irmãos. Como nós dissemos do capítulo 3, há muitas moradas na casa do meu Pai, os itens que vão de 3 a 5, falando sobre as diferentes categorias de mundos habitados. No item 3, diz lá o Sr. Allan Kardec: do ensino dado pelos espíritos, resulta que os diversos mundos estão em condições muito diferentes uns dos outros quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes. Dentre esses mundos, existem aqueles cujos habitantes ainda são inferiores aos da Terra física e moralmente. Outros estão no mesmo grau e outros lhes são mais ou menos superiores em todos os aspectos. Nos mundos inferiores, a existência é toda material, a vida moral é quase nula, as paixões reinam soberanas. Porém, à medida que a vida moral se desenvolve, a influência da matéria diminui, de tal forma que, nos mundos mais avançados, a vida é, por assim dizer, toda espiritual. Nos mundos intermediários, há a mistura do bem e do mal, com a predominância de um ou de outro, segundo o grau de adiantamento existente. Ainda que não se possa fazer uma classificação absoluta dos diversos mundos, pode-se, entretanto, em razão da situação em que se encontram e de sua destinação, e baseando-se nos seus aspectos mais característicos, dividi-los, de uma maneira geral, da seguinte forma: mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações da alma humana, mundos de expiações e de provas, onde o mal domina, mundos regeneradores, onde as almas que ainda têm que expiar obtêm novas forças, repousando das fadigas da luta, mundos felizes, onde o bem supera o mal, mundos celestes ou divinos, morada dos espíritos puros, onde o bem reina inteiramente. A Terra pertence à categoria dos mundos de expiações e de provas, eis porque o homem nela está exposto a tantas misérias. Nós vamos deixar o item 5 para a leitura posterior, é importante que nós completemos a leitura, mas vamos passar a palavra ao nosso Ubirajara, vamos dirigir a ele as nossas melhores vibrações para que seja realmente de proveito esse nosso encontro. Deus te abençoe. Obrigado. Boa noite a todos e boa noite a todas. E que a doce e serena paz de Jesus permaneça em nossas mentes e corações, nesse e nos próximos momentos em que aqui estamos, e, se for necessário para cada um de nós, que continuemos o máximo de tempo possível, mesmo quando sairmos da casa espírita, para que dessa forma possamos
prolongar esse estado que nós conseguimos aurir quando estamos envolvidos com as palavras de Jesus, com o estudo da doutrina dos Espíritos. E doutrina dos Espíritos, eu particularmente vejo como uma reflexão que nós vamos, a cada lição, a cada item, a cada comentário dos Espíritos, a cada ensinamento de Allan Kardec, momentos que a gente vai absorvendo esses ensinamentos nas nossas reflexões, nos nossos pensamentos, para que isso fique arraigado em nós como sendo o caminho melhor a seguir para todos aqueles filhos de Deus que estão fadados à perfeição. Então, é um tesouro que nós temos nas nossas mãos. E só abrindo um pequeno parágrafo, eu quero compartilhar com vocês um sentimento que eu tive na terça-feira de Carnaval. Nós temos um trabalho lá no centro, como vários centros espíritas têm, um trabalho bem singelo pela manhã, onde a gente se reúne para poder fazer uma dinâmica em torno de um tema da doutrina dos Espíritos. E eu estava de manhã me aprontando para sair de casa, liguei a televisão para saber como é que estava o movimento pelas ruas, E a preocupação do repórter estava em anunciar que estava se formando um bloco, não me lembro onde, mas no Rio de Janeiro, um bloco que estava sendo esperadas 300 mil pessoas, num bloco de carnaval. E aí eu fui para o centro. E cheguei no centro e entrei para o trabalho, não tinham 30 pessoas para fazer o trabalho. E aí, queira ou não, eu tive que parar e compartilhar com essas 30 pessoas que estavam no centro essa sensação que a gente tem. E pouco a pouco a gente foi, de certa forma, entendendo o que estava acontecendo e se passando. Por um lado, as pessoas estavam extravasando a sua alegria, a sua felicidade, ao seu modo, à sua maneira, nos festejos carnavalescos. É opção, é escolha, como muitos de nós ainda fazem também essa escolha ou já fizeram. E outros pretendem, ou porque não gostam, ou porque já se cansaram desse tipo de festejo, pretendem fazer um isolamento, uma reflexão num convento, seja lá onde for, vai para as montanhas, vai para as praias e vai para a casa espírita ou outros locais para fazer a sua reflexão. As duas maneiras, elas estão corretas. Porque no meu entendimento não existe certo e errado. Porque para mim o certo é estar na casa espírita, mas para eles o certo é estarem lá. Então cada um tem o seu certo e cada um avalia para si qual seria o seu errado. Errado para mim seria estar lá, mas o certo para eles era estar lá. E a alegria estava sendo extravasada nos dois ambientes. Porque a gente não faz um trabalho para que as pessoas fiquem intimistas, nem ficar orando o tempo inteiro. É um trabalho de troca de experiências, um trabalho que faz com que a pessoa entre em contato consigo mesma e possa saber que aquela escolha para ela foi uma escolha providencial para aquele momento. E essa reflexão me trouxe assim, exatamente uma parte desse estudo de hoje. Quando diz que há muitas moradas na casa de meu pai. E aí a gente começa a nossa reflexão. Na casa de meu pai. O que seria a casa do pai? Onde é que é? Onde fica? Qual é o endereço da casa do pai? Então a gente sabe e deduz, pelo estudo ou por conversas, e que a casa do pai é o universo.
Então ele está querendo me dizer que no universo há muitas moradas. Então não está dizendo que existem vários espaços, vários lugares no universo onde você possa habitar. Não, está sendo afirmativo. Há muitas moradas. Se há moradas, você pode morar dentro desse universo. E aí a gente traz para nós, na nossa reflexão. Nós estamos dentro de uma casa espírita, dentro de um local. Então, para esta cidade, para este país, para este planeta, isso aqui se constitui uma morada. Mas ela é única aqui? Não. Aqui do lado tem outra morada, do outro lado tem outra morada, na frente tem outra morada, e por aí vai. Se a gente se expandir, a gente vai pensar no bairro. No bairro Bento Ribeiro, só existem essas moradas que estão aqui próximas uma das outras? Não, existem outras e outras e outras. E a gente vai para a cidade. E na cidade a gente percebe que vai se expandindo. E a gente vai para o país. E no país a gente percebe que vai havendo muitas e muitas e muitas moradas. E a gente passa para o planeta. Né? E percebe melhor ainda quantas moradas físicas, materiais, compõem o nosso planeta. Seria uma ingenuidade muito grande da nossa parte, depois que a gente começa a estudar a doutrina dos espíritos, pensar que apenas a Terra, que é um planeta que fica na cozinha do sistema solar, né? Um planeta que tem a sua capacidade, mas que existem outros que a gente desconhece, mas que certamente estão começando a descobrir determinadas características que fazem desses planetas outras moradas. Aí é do Pai, é no universo. São essas moradas que eles estão falando. Mas, dentro daqui do nosso planeta Terra, como é que seriam essas moradas? Nós estamos aqui vivenciando um tempo muito conturbado, muito complicado. Não é difícil, é trabalhoso para todos nós. Um tempo em que a morada, onde nós estamos nesse momento, fazendo o nosso pouso, a nossa reencarnação, nos traz muitos viés para que a gente possa pensar que nós não estamos sozinhos, nem aqui e nem no universo. Então a gente vai começando a entender até onde a nossa capacidade de percepção e de entendimento, o nosso intelecto possa entender até onde eu posso chegar para perceber que eu não estou sozinho neste planeta. Que nós não estamos sozinhos aqui neste planeta. Que existem outros locais e que a gente, quem sabe, já esteve, ou quem sabe vamos, não sabemos disso, habitar um dia. Sabemos que o planeta Terra passa das suas características, da sua categoria de provas e expiações, para um planeta de regeneração. E aí os espíritos dizem para a gente o seguinte: se você está reencarnado num planeta que é de provas e expiações, significa que a sua energia é compatível com uma energia do planeta de provas e expiações. Você está ali reencarnado nesse planeta porque a sua energia é referente à energia desse planeta. Mas nós estamos num processo de mudança, de transformação, aqui mesmo na Terra, passando da categoria de provas e expiações para a regeneração. Para que eu possa reencarnar no planeta Terra em regeneração, eu tenho que ter uma energia que seja compatível com a energia desse planeta. Caso eu não consiga ter a energia que é compatível com esse planeta, eu vou reencarnar onde? No outro planeta de provas e expiações.
para dar continuidade a outra morada da casa de meu pai. Então a gente vai fazendo uma reflexão em torno de tudo isso que os Espíritos e que Allan Kardec traz para nós. O livro do Evangelho segundo o Espiritismo tem 152 anos. O que são 152 anos? Então, a partir de 150 anos para cá, Kardec nos traz essa informação através das informações que os Espíritos trouxeram quando da confecção dessa doutrina maravilhosa. Então a gente fica pensando, né, na questão de como a minha energia vai se desvinculando dessa energia que o planeta nesse momento apresenta, energia de provas e expiações, para que ela possa ser transformada numa energia que me possibilite reencarnar na Terra como regeneração. E isso é um trabalho de cada um. Ninguém vai poder fazer isso por ninguém. A cada um é que vai ter que levar ao conhecimento da sua consciência e ao conhecimento de Deus apenas, né, o conteúdo da sua presente e das suas passadas reencarnações na Terra. Qual foi o meu esforço para que eu pudesse fazer isso? Me tornar um candidato, um espírito, porque eu vou ter que voltar. Eu vou ter que reencarnar. Não importa se aqui ou em outro planeta, mas eu vou ter que reencarnar para poder dar seguimento à minha evolução, ao meu crescimento em espírito. E se eu estou reencarnado hoje num planeta que é de provas e expiações e não me sinto feliz por estar reencarnado neste planeta tão conturbado, eu tenho que fazer por onde e buscar a minha felicidade quando das oportunidades que me chegam para reencarnar num planeta onde não haja tanta dor, tanto sofrimento, tanta maldade. Né? Então, isso é um trabalho de cada um de nós. E aí os Espíritos nos dizem assim: para que eu possa atingir os graus mais elevados da minha evolução como espírito que sou, na personalidade que estou, eu tenho 2 segmentos a cumprir. Um deles é a aquisição intelectual, adquirir conhecimento. E no outro, a aquisição moral, fazer a caridade como Jesus faz para conosco. Nós estamos exatamente nessa fase de transição, exatamente entrando em contato com essa aquisição de conhecimento. Nunca a Terra evoluiu tanto em tão pouco tempo. E nesse momento, de pouquíssimo tempo para cá, o advento da internet nos trouxe essa possibilidade, democratizando o conhecimento. Então hoje só não sabe quem não quer. Porque está tudo aí para que a gente possa, de certa forma, aprender. Né? E a gente sempre se utiliza, às vezes, daquilo que a espiritualidade possibilita para nós para aprender, às vezes a gente se equivoca e vai pelos caminhos equivocados, porque a minha energia ainda está presa a determinadas questões vivenciadas no meu passado. Então eu guardo os registros, determinados registros, que hoje, quando eu entro em contato com algo que possa me trazer uma melhoria, eu ainda dou vazão a essa energia e dou continuidade a essa minha perversão. Né? Então é algo para a gente pensar muito, porque eu tenho que aprender, eu tenho que adquirir conhecimento, porque nada faz com que você se cure do que a aquisição de conhecimento. Nada faz do que você fique mais evoluído do que a aquisição de conhecimento. É isso que nós todos precisamos agora.
E os espíritos dizem também que a nós, reencarnando, não vamos evoluir as duas asas ao mesmo tempo. Eu primeiro preciso entender, eu preciso adquirir todos esses conhecimentos para poder entender por que eu tenho que agir e viver a vida conforme Jesus preceitua para todos nós. Ou seja, fazer com que a minha moral seja compatível com a caridade que eu tenho que desenvolver, tal qual Jesus faz conosco. Porque a gente ouve muitas pessoas dizer que fazem caridade. Ninguém faz caridade na Terra. Nós nos ajudamos uns aos outros. Caridade quem faz conosco é Jesus. Então é isso que eu tenho que aprender, entender, aceitar para poder evoluir a outra asa. É dessa forma que a gente vai entendendo essa nossa caminhada evolutiva. Então, se eu quero passar de estágio, se eu quero me mudar de um lugar, né, mais humilde, mais, né, com mais dificuldades de vivenciar naquele lugar para um lugar melhor, eu tenho que fazer por onde, entender por que eu tenho que fazer isso e como fazer isso. De que maneira a gente faz isso. Então essa lição nos traz, e ela é muito simples, e cada um que ler vai entender a sua maneira, e cada um que vier falar sobre ela também vai falar a sua maneira, vai trazer vários caminhos de entendimento para cada um de nós. Por isso que essa leitura antes ela é muito importante, porque ela vai fazendo com que a gente encaixe uma coisa na outra e passe a entender, a refletir. Eu sou muito voltado para a reflexão. Eu gosto de ler e pensar naquilo que eu estou lendo e perceber o quanto aquilo que eu li, o quanto daquilo que eu entendi, o meu espírito está aceitando. O meu espírito está ali vibrando. Determinadas coisas eu não entendo, então não posso, mas já é meu, é registro meu. E eu vou continuar nessa caminhada, fazendo com que eu possa entender cada vez mais. E aí ele fala aqui nas 5 possibilidades de mundo. Nós estamos no planeta de provas e expiações. Primeira revelação, Moisés, individualidade. Segunda, Jesus, individualidade. Terceira, doutrina dos espíritos, coletividade. Então já não é mais algo preso a alguma pessoa. Foi necessário que acontecesse dessa forma. Mas chega um determinado momento em que a gente tem que começar a se questionar, já se passaram de Jesus 2017 anos, que a gente entra em contato com todos esses conhecimentos. Então, já está na hora da gente se perguntar o quanto nós temos de Jesus em nós. E nós só vamos perceber isso quando estivermos coletivamente, como estamos aqui nesse momento, trabalhando e estudando essa doutrina. Porque já não tem mais como a maioria de nós que estamos aqui, né, que provavelmente viemos do catolicismo, nós não aceitamos mais, porque nós já passamos por isso, nós não aceitamos mais a figura do padre, rezar uma missa, a gente dizer amém e ir embora, sem entender o que foi colocado ali, sem buscar estudar o que foi colocado ali. Nas reuniões doutrinárias, é evidente que não dá para a gente interagir. Por isso que as casas espíritas abrem para os cursos, para que a gente possa estudar e também discutir as nossas questões. Eu pego essa doutrina espírita e trago para a minha vivência, para o meu dia a dia. Serve para mim dessa forma. Eu não deixo que a doutrina fique lá e eu fique cá. Eu não permito que Jesus fique lá pendurado na cruz e eu aqui. Não, eu trago Jesus, eu trago a doutrina para a minha vivência de agora, para saber onde é que eles se encaixam em mim. E é dessa forma que eu vou me autodescobrindo, é dessa forma que eu vou me auto-permitindo mudanças, transformações. Então eles colocam aqui 5 possibilidades da nossa caminhada evolutiva. Isso até onde a gente sabe.
Porque evidentemente que isso praticamente não tem fim, porque vai muito mais além do que a gente possa imaginar. Mas hoje a nossa necessidade é o entendimento dessa doutrina. O Pentateuco, os 5 livros de Kardec, não são para ficar na estante. Não são para servir de apoio para nada. Os 400 e tantos livros de Chico Xavier, os 10.000 textos de Emmanuel, são para serem lidos, refletidos, serem experienciados, trocados. Eu estava lendo um livro agora que foi lançado, que vocês devem comprar, que são as mensagens que os nossos médios do Leon Denis, principalmente o Altivo, deram lá no Clarencio, né, um centro espírita que saiu do Leon Denis, né, e hoje está funcionando lá na Penha, né? Então já saiu o primeiro livrinho de mensagens. E vocês lerem esses livros de mensagens é uma coisa maravilhosa. Tem vários deles já lá na livraria, são fininhos. Fazer evangelho no lar com eles é fantástico. Porque a gente vai percebendo que são espíritos que estão muito próximos da gente. Espíritos que também passaram pelas mesmas dificuldades pelas quais nós estamos passando. E estão tendo uma visão mais ampla de toda essa situação. E está trazendo para todos nós. E a gente às vezes passa batido, né? Passa direto e não toma conhecimento disso. É um benefício que eles estão fazendo para com todos nós. Então ele diz assim, né? Para a gente relembrar, porque com certeza todos já sabem, né? Mundos primitivos. Tem muita gente que eu conheço que diz que a Terra ainda é primitiva, né? De acordo com o que a gente vem vivenciando aí. Mas, gente, é o contrário. Nunca nós estivemos tão bem. Nunca nós estivemos tão bem. Sabe por quê? Porque o mal, como diz a doutrina dos espíritos, ele não é tímido, ele se mostra, ele se escancara, né? Então ele está aí na mídia, qualquer coisa que aconteça, a mídia faz um estardalhaço, entra pela casa das pessoas, é motivo de conversa aqui, motivo de conversa ali, julgamento, crítica, e isso, olha a energia que está sendo produzida. Agora, paralelo a isso, tem milhares, centenas de milhares de projetos beneficentes fantásticos que estão acontecendo no Brasil. E isso passa às 6 horas da manhã, quando passa, ou lá para meia-noite. Que aí ninguém vê, né? Que não é notícia que traz para a gente, a mídia não vai trazer dinheiro com notícia boa. Mas são movimentos de solidariedade, porque o escândalo é necessário, aí de quem venha. Então é através desses ditos escândalos é que a gente vai percebendo o quanto nós estamos na nossa evolução. Será que o que está acontecendo é da minha responsabilidade? É. Também. Né? Porque eu, de alguma forma, contribuí para que isso estivesse acontecendo. Então, o que eu posso fazer para minimizar? Materialmente falando, não tenho condições, mas eu posso fazer mentalmente. Eu já tenho um evangelho. Eu já sei conversar com Deus. Então eu posso desenvolver isso. Eu posso reunir um grupo na minha casa para fazer uma oração, um evangelho para o pessoal da Síria. Eu posso fazer um evangelho para o pessoal aí da Baixada Fluminense que sofreu com as chuvas. Eu posso fazer isso. Mas se a gente fizer uma estatística, a gente vai verificar que são poucas as pessoas ainda que chegaram, né, a essa conclusão de que a gente pode fazer muito com a nossa mente, porque eu sou o que eu penso. Então eu tenho que começar a pensar bem, e isso a doutrina me ensina, para poder mostrar exatamente quem eu sou e como eu sou. Né? Então, os mundos primitivos, que muita gente diz que a Terra ainda é, não é. Né? Nós já passamos por esse estágio. Nos mundos primitivos, eles são destinados para as nossas primeiras encarnações. Então, todos nós passamos pela Terra
quando era primitivo, e nós também éramos primitivos. Vocês se lembram disso? Não, né? Ninguém lembra. Quando nós estivermos na próxima do dia de regeneração, a gente também não vai lembrar que a gente esteve no prova e expiação, né? Salvo alguns, né, até mais voltado até para a nossa mediunidade, né, destinado às primeiras encarnações da alma humana, a vida toda material, matéria, se limita à luta pela subsistência. Então, quantos aqui nós não nos degladiamos para poder viver, né? Matamos uns aos outros, mas por ignorância, não porque a gente tinha sentimentos outros que não fosse a ignorância por conta da subsistência. O senso moral, nulo, quase nulo, né? Não tinha senso moral para cada um de nós. E por isso mesmo as paixões reinam soberanas, como eu falo o item aqui. E o que seriam as paixões? Paixões nós temos até hoje, né? Estão lá arraigadas no primitivo, mas nós temos até hoje aquela explosão que vem de dentro da gente, que a gente não mede as consequências. E que muitos confundem com amor, mas não é amor. É como se uma centelha, um fogo acendesse dentro da gente e faz com que a gente cometa determinados comportamentos que são totalmente contrários aos comportamentos que Deus gostaria para seus filhos, né? A Terra já passou por essa fase. Então, olha só, há quanto tempo a Terra é habitada? Quantos de nós estamos vindo do mundo primitivo, né? E para chegar na segunda fase, nós estamos na segunda categoria. E é interessante a gente perceber que, estando na segunda categoria, a gente ainda se arma de um orgulho tão grande e se acha o Todo-Poderoso. E se acha o Todo-Poderoso. Se acha o melhor, se acha o mais bonito, se acha mais isso, mais aquilo e mais aquilo outro. E nós só estamos na segunda categoria, né? Com transformação para a terceira. Mundos de expiação e provas. Já o título já é fantástico, né? Expiação e provas. Você vem à Terra para expiar e para provar. Você não vem à Terra para passear. Você não vem à Terra para ser mais bonito do que quem quer que seja. Você não vem à Terra para ter mais poder do que o outro. Você não vem à Terra para angariar fundos, dinheiro, isso, aquilo, outro. Você vem à Terra para expiar e para provar. E dependendo da sua condição, e dependendo da sua conduta, e dependendo da sua capacidade de entendimento, essa expiação e essa provação, ela terá os seus atenuantes de acordo com a sua aceitação. De acordo com o quê? Com a aquisição de conhecimento. Porque se eu tenho conhecimento, eu estou entendendo por que eu tenho que expiar e por que eu tenho que provar. E aí a gente vai entendendo, quanto mais a gente estuda, a gente vai entendendo o quanto que a dor é necessária para cada um de nós. Porque expiação vai me trazer dor. Agora, o sofrimento vai ser opcional. Se eu entendo, se eu aceito, se eu tenho uma resignação ativa, o meu sofrimento será menor. Então eu vou passar pela dor, sim, vou sofrer essa dor, mas não num grau insuportável, porque eu entendo por que eu tenho que passar por isso. Agora, aquele que não entende, se desespera, se suicida, vai para as drogas, vai para isso, vai para aquilo, tentando uma fuga psicológica que não vai conseguir. Porque é do espírito, mas ele não tem esse entendimento. Então ele vai buscar subterfúgios, refúgios,
em outros locais, em outros comportamentos que vão fazer com que ele tenha que voltar de novo para poder expiar, para poder provar. Então, olha o que a aquisição de conhecimento pode fazer por cada um de nós. É importantíssimo que façam os cursos, os estudos da doutrina dos espíritos. Isso é importantíssimo. Não conheço ninguém que tenha entrado para fazer um curso do Livro dos Espíritos e quando acabou o curso, não virou outra pessoa. Não melhorou. Não passou a entender a si mesmo. Porque isso tudo está lá, para a gente entender. Como é que eu ia saber de tudo isso se eu não estudo isso? Se eu quiser ser um médico, eu faço uma faculdade de medicina, de engenheiro, uma faculdade de engenharia. Mas se eu quiser ser um bom médico, eu faço uma pós-graduação. Se eu quiser ser um médico melhor ainda, eu faço doutorado, mestrado, eu faço cursos no exterior. Não para nunca. Não para nunca. Para o espírito é a mesma coisa. Eu tenho que estudar sempre. Não para nunca. A gente às vezes ouve pessoas, a gente convida pessoas, vai fazer o curso do Livro dos Espíritos. Ah não, já li. Já li. Você lê, você não estudou, você não refletiu. Ah não, já fiz 2 anos, para mim chega, tá bom. Como se 2 anos, para várias reencarnações em delito, fosse solucionar as nossas questões internas. A gente tem que passar a reencarnação inteira estudando o Livro dos Espíritos, Evangelho, seja lá o que for que tem o viés, a chancela, a assinatura da doutrina espírita. Porque é de espírito para espírito. É de espírito para espírito. Então é algo que eu vou tendo que aproveitar para poder entender por que eu tenho que modificar o rumo da minha vida. Porque se eu quiser uma morada melhor, eu tenho que fazer por onde? Não é de graça. Deus não dá preferência a fulano, cicrano ou beltrano. E eles também dizem para a gente que depende do nosso esforço. Então a palavra mágica para os espíritos é esforço. Os espíritos não esperam de nós santidade. Eles não esperam angelitude. Eles esperam que a gente se esforce para ser santo e para ser anjo. Então eles não estão preocupados com isso, porque eles sabem, como nós sabemos, que seremos perfeitos um dia. Mas para que eu seja perfeito, para que eu seja um bom médico, um bom engenheiro, é necessário que eu faça os estudos, que eu adquira esses conhecimentos para poder dar continuidade. Depois do mundo de expiações e provas, nós vamos adentrar a nossa terceira categoria, que é o mundo de regeneração, que eles dizem para a gente que são os mundos em que as almas ainda têm o que expiar. Aurem novas forças, repousando das fadigas das lutas. Então, todos aqueles que fizeram, nesse momento, encarnado no planeta de prova e expiação, que estudaram, que fizeram trabalho no bem, que começaram a entender a maneira como o espírito tem que caminhar, esse é um candidato para reencarnar num planeta Terra em regeneração. Mas se eu não me esforço, não é para aqui que eu vou voltar. Aí vem os mundos ditosos e felizes. Aí eu fico assim querendo de todas as maneiras, e não consigo, eu não sei se vocês conseguem, pensar. Pensem agora, um segundo, como é que seria um mundo ditoso e feliz? Você consegue se ver lá? Não quero embaralhar a cabeça de ninguém não, hein? Mas será que a gente se consegue se ver no mundo ditoso e feliz? Como é que seria esse mundo? São os planetas, olha o que eles falam, os planetas
onde o bem sobrepuja o mal. E por isso a felicidade impera. Lógico que nós tivemos aqui na Terra, nesse momento, momentos felizes, mas foram momentos. Lá, todos os momentos serão felizes. Coisa chata isso, né? Será que a gente se acostuma a isso? Né? Porque, às vezes, a gente permanece aqui no planeta de prova e expiação por pura teimosia. Porque eu estava conversando ontem com uma pessoa e ela estava dizendo para mim assim, eu sou muito autoritária. Ela repetiu isso várias vezes. Aí eu parei para pensar, deixa eu ver se eu consigo chegar ao raciocínio. Aí eu comecei a conversar com ela, disse assim, olha só, você sofre porque você é autoritária? Ah, sofro. É espírita, trabalhadora de casa espírita, muito dedicada, né? Eu sofro muito. Diz assim, eu posso te falar uma coisa? Eu não te vejo uma pessoa autoritária. Porque aqui nunca vi você ter uma atitude de autoritarismo. Eu penso que você não sofre porque você acha que é autoritário. Eu penso que você sofre porque você ainda tem autoritarismo em você, mas você não consegue mais colocar em prática. Aí o seu sofrimento. Por quê? Porque está viciada. Ao longo das reencarnações foi tão autoritária, tão autoritária, tão autoritária que hoje carrega isso com ela. Mas ela não consegue colocar em prática. Então ela sofre porque não consegue colocar em prática. E não porque ela, de fato, tenha atitudes autoritárias, porque não tem. E acontece isso com a gente. Nós sabemos o que a gente deve fazer para se melhorar. Todos nós sabemos. Por que a gente já não é pessoas do bem, o homem de bem que fala o Evangelho? Por que nós não somos essas pessoas? Eu já não mato ninguém fisicamente, mas mato mentalmente. Né? Eu me pego fazendo maledicência, mesmo que eu não pense, mesmo que eu não queira. Por quê? São vícios arraigados em mim que ainda me faz tomar essas atitudes. Então eu sei que eu tenho, mas eu não consigo exteriorizar. Como eu não consigo exteriorizar, eu sofro por isso. Porque no meu passado eu sentia e exteriorizava. Eu tinha vontade de matar e matava. Hoje eu tenho vontade de matar, de estrangular mas não faço. Então o sofrimento vem por conta disso. Para a gente encerrando, né? Já estão me mostrando um cartão ali, ó, sabia? Esse cartão é impressionante. Um dia eu vou levar ele para casa. Mundos celestes ou divinos. Né? Que para nós aqui seria o último, mas é evidente que depois que a gente passar por tudo isso, continuamos, né? Mas a gente não tem noção do como seria isso. São as habitações de espíritos depurados, onde exclusivamente reina o bem, visto que todos que aí vivem já alcançaram o cume da sabedoria, aquisição de conhecimento e da bondade, moral, caridade. É para lá que nós vamos. Né? Dá para imaginar cada um de nós vivendo num mundo onde exclusivamente reina o bem? É muito complicado dentro do contexto de vida que nós vivenciamos aqui na Terra nesse momento. Mas faça essa lição, faça essa reflexão. Imagine o seu mundo ditoso,
Imagine o seu mundo só de alegria e de felicidade. E antes de você entrar no sono, à noite, você pense um pouco. Pense um pouco como seria bom que nós estivéssemos vivenciando já esse mundo agora. E quem sabe os espíritos nos levarão para esses mundos para dar um passeio, uma voltinha, né? Porque a gente está ali produzindo essa energia pensante que nos possibilitará esse transporte. Que possamos trazer essa doutrina dos espíritos, não só e apenas na nossa mente, racionalizando. Isso é necessário, porque os espíritos nos dizem. Mas também trazê-la no seu coração, para que esse sentimento de amor por esses espíritos, por Allan Kardec e por todos aqueles que dedicaram a sua vida, mesmo em um planeta de provas e expiações, se sobrepuxaram, venceram-se a si mesmo para trazer para todos nós essas linhas que engrandecem a nossa caminhada. E por isso, nesse momento, eu já estou me sentindo no mundo ditoso, porque eu estou extremamente feliz por estar dentro da casa de Leon Denis, falando sobre as considerações de Allan Kardec e vivenciando com vocês um momento prazeroso de encontro com a nossa felicidade. Muita paz. E a gente que pensava que podia ser rapidinho, né? Só arrumar a mala e partir para uma outra mais legal, né? Acontece que seria mais ou menos como a gente, quando está muito estressado, muito cansado, né? E precisa tirar umas férias, aí a gente começa a arrumar as malas da gente com tudo aquilo de que a gente vai precisar no lugar para onde a gente vai, né? E vai colocando as coisas lá dentro da mala, vai colocando as coisas lá dentro da mala, só que a gente coloca também algumas coisas que a gente não deveria colocar e leva conosco toda a bagagem de problemas para resolver, né? As questões que estão pendentes no trabalho, que não estão, leva esse bichinho aqui que, né, já é uma sina na nossa existência atual e sem o qual a gente praticamente não vive. Tem gente que, né, esquece o celular em casa. Será que eu trouxe o celular? Né? Então, carregando tudo isso conosco, né, lá para um lugarzinho que é um lugarzinho suave, tranquilo, né? Um lugarzinho de montanha, bem tranquilo, para onde a gente vai para relaxar. E leva essa bagagem toda pesada da gente, e é claro que, né, a gente não vai relaxar o que deveria, não vai estar naquele mundinho tão bem quanto deveria. Desse jeito também, a gente querer arrumar a mala e ir para um mundo feliz direto, não dá não, né? Tem que dar uma lixadinha, uma paradinha por aqui, para que a gente consiga, então, as condições adequadas para esse outro ambiente, ou então transformar esse nosso ambiente aqui, né, num ambiente que a gente pretenda que seja, né? É isso aí. Agradecemos então ao nosso companheiro Bira, que Deus o abençoe, e ele certamente vai estar aqui conosco em outros momentos. Agora, meus irmãos, vamos ler do livro Vinha de Luz, a mensagem assinada pelo Espírito Emmanuel, cujo título é A Verdade. E, durante os passes, a nossa companheira Lúcia vai fazer o trabalho de sustentação da atividade mediúnica, comentando esta mensagem que nós vamos ler. A partir de uma citação de Jesus, em João, diz assim: eu sou o caminho e a verdade. Nos diz então Emmanuel sob o título A Verdade. Por enquanto, ninguém se
se atreverá, em boa lógica, a exibir na Terra a verdade pura ante a visão das forças coletivas. A profunda diversidade das mentes, com a heterogeneidade de caracteres e temperamentos, aspirações e propósitos, impede a exposição da realidade plena ao espírito das massas comuns. Cada escola religiosa, em razão disso, mantém no mundo cursos diferentes da revelação gradativa. A claridade imaculada não seria, no presente estágio da evolução humana, assimilável por todos de imediato. Há que esperar pela passagem das horas. Nos círculos do tempo, a semente, com o esforço do homem, provê o celeiro, e o carvão, com o auxílio da natureza, se converte em diamante. Por isto, vemos verdades estagnadas nas igrejas dogmáticas, verdades provisórias nas ciências, verdades progressivas nas filosofias, verdades convenientes nas lides políticas e verdades discutíveis em todos os ângulos da vida civilizada. Semelhante imperativo, porém, para a mentalidade cristã, apenas vigora quanto às massas. Diante de cada discípulo, no reino individual, Jesus é a verdade sublime e reveladora. Todo aquele que lhe descobre a luz bendita, absorve-lhe os raios celestes transformadores e começa a observar a experiência sob outros prismas, elege mais altos padrões de luta, descortina metas santificantes e identifica-se com horizontes mais largos. O reino do próprio coração passa a gravitar ao redor do novo centro vital, glorioso e eterno. E à medida que se vai desvencilhando das atrações da mentira, cada discípulo do Senhor penetra mais intensivamente na órbita da verdade, que é a pura luz. É esse, então, o texto, mensagem de Emmanuel, que Lúcia vai comentar durante os passes. E agora nós vamos pedir aos médiuns que, obedecendo a orientação dos responsáveis, se dirijam ao local adequado para a tarefa de passes, o exercício mediúnico, que nós lembramos se limita aos companheiros da casa que previamente foram preparados para ela. Nós vamos procurar não dar atenção a essa movimentação naturalmente necessária. Ao contrário disso, vamos procurar nos manter em silêncio, silêncio interior. Vamos aproveitar esse momento, que é um momento propício para isso, um momento de prece, de vibrações do bem, para sintonizar com o nosso pensamento, os nossos amigos, irmãos, conhecidos ou não, companheiros de caminhada, que saibamos necessitados de socorro, de ajuda, de amparo, de qualquer espécie. Vamos interceder por eles junto à espiritualidade trabalhadora da casa, junto a Jesus, e vamos fazer então com que o nosso pensamento dirigido a eles seja um veículo através do qual essas energias benfazejas se dirijam também a esses nossos irmãos necessitados, encarnados ou desencarnados. Vamos então, meus irmãos, mais uma vez unir o nosso pensamento, unir o nosso sentimento numa prece antecedendo o momento de paz. Graças a Deus. Que nós, tão necessitados desse envolvimento amigo, Senhor Jesus, recebamos desses corações generosos o amparo, a orientação, a proteção de que tanto nós necessitamos. Nós te pedimos que tu abençoes esses companheiros médiuns nessa sua tarefa e que nós
agradecidos a esses corações generosos, trabalhadores da tua seara, possamos ter a tua permissão, para em teu nome, em nome desses irmãos amigos e em nome de Deus, dar início aos passos na noite de hoje. Graças a Deus. Que o Mestre Jesus nos abençoe nesse momento do passe, em que podemos receber da espiritualidade amiga as forças necessárias para o prosseguimento das nossas atividades durante o correr da semana. Jesus nos diz: eu sou o caminho e a verdade. Por que será que Jesus se coloca como o caminho e a verdade para nós? E é bastante interessante porque o nosso querido Baltazar, na mensagem de hoje, nos diz que no nosso planeta, atualmente, há corações tão enrijecidos que parece que neles não habita o amor. Há outros tão tristes que neles a alegria jamais passeou. E há outros mundos internos igualmente poderosos em sua expressão, como os mundos internos de felicidade, de paz e de conquista do bem pelo esforço permanente do homem para alcançar a serenidade. Então, como vemos, no presente estágio evolutivo, na vida aqui no planeta Terra, há criaturas que fazem o bem continuamente, as que têm grande conhecimento e poderíamos até dizer sabedoria. Mas, infelizmente, também temos as criaturas que ainda se comprazem no mal, as extremamente egoístas, as que são supersticiosas, ligadas ao misticismo, aquelas que só acreditam no que a ciência nos fala, as que manipulam as verdades parciais que a humanidade já chegou. Então nós temos uma mistura muito grande de possibilidades em relação ao que nós chamaríamos sobre verdade. E é por isso que Emmanuel vai nos falar também das escolas religiosas. E por isso Jesus se coloca como o caminho e a verdade. O nosso querido Bira falou agora há pouco sobre as muitas moradas. Não podemos pensar em cada religião também como uma morada do Pai junto a nós? Então, cada religião traz uma interpretação dos ensinamentos de Jesus, uma verdade parcial da lei de Deus, mas apesar disso, representa a luz da espiritualidade junto a cada um de nós, atendendo às nossas necessidades de ligação com Deus, de ligação com Jesus, de ligação com a espiritualidade amiga. Cada religião traz uma parte da lei divina. Nenhuma é melhor ou pior que a outra. Simplesmente, cada religião é adequada a grupos de almas que estão aqui na Terra. E Emmanuel continua nos dizendo que é preciso que o tempo passe, que as ideias se renovem, que amadureçam nas diversas áreas de ação humana, na ciência, na filosofia, na política, na própria religião, e que aos poucos essas ideias que se aproximam cada vez mais da vida espiritual, da lei de Deus, chegue então à população como um todo. Mas Emmanuel também nos diz que para o cristão a história é diferente. O cristão, ele não pode se apegar a essas verdades parciais da sua época. Ele tem que ter como verdade maior Jesus. Para o verdadeiro cristão, cabe o dever de assimilar os ensinos do meigo Rabi da Galileia, de promover a própria transformação moral. É necessário que ele burilhe os seus sentimentos, que ele vigie os pensamentos,
que ele controle as atitudes. E é nesse esforço contínuo de vencer a si mesmo que um dia ele poderá então se encontrar com a verdade das verdades, a pura luz, como nos diz Emmanuel. Lembremos-nos do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, item 4, que nos diz: reconhece o verdadeiro espírita pela transformação moral e pelos esforços que faz para dominar as suas más inclinações. Então é através desse trabalho de autoaprimoramento e de compreensão e aplicação dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus e da doutrina que poderemos realmente crescer, transformar a terra ou partir para outras moradas mais felizes. Que Jesus nos abençoe. Vamos então nos manter equilibrados, pacificados e ouvir a mensagem do plano espiritual. Meus prezados irmãos, que Jesus Cristo dê momentos de paz e tranquilidade aos seus corações. Que mundo estamos vivendo? Que mundo desejamos viver? Que esforços estamos fazendo para transformar o mundo em que vivemos no mundo em que desejamos viver? Precisamos traduzir tudo aquilo que estamos aprendendo na casa espírita, no período com o qual o esforço de transformação existe em cada um de nós, para que esse trabalho seja realmente produtivo. São momentos difíceis, alguns de vocês falam, outros pensam, outros até estão indiferentes, mas todos, de uma maneira ou de outra, buscam a luz, buscam a paz, buscam o equilíbrio de suas emoções, buscam a cura das dores e das enfermidades. Se há um processo de transformação, o que devemos fazer para buscar o equilíbrio e a paz, senão, em definitivo, já que o mundo terreno é um mundo de provas e expiações, conforme estudam, mas pelo menos, de certo ponto de vista, transitório. Ninguém deseja conservar a dor em seu coração, ninguém deseja conservar a mágoa em sua vida, ninguém deseja combater o tempo todo com o seu semelhante, que julga diferente em sua posição. Há que se transformar. E essa transformação se iniciou desde a criação do Espírito, pequenino, jovial, que vai crescendo, 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 para amadurecer em vida. Na reencarnação, em reencarnação, precisamos aprender a sermos verdadeiramente melhores. E eis, portanto, a questão. Temos Jesus com as suas lições e ensinamentos, mas temos dificuldades de praticar. Temos Kardec, que esclarece noções importantes da vida
de relação, da vida espiritual, da vida futura. Mas parece que isso não nos importa tanto, porque continuamos a praticar certos hábitos, atos, pensamentos até, que não condizem com o aprendizado que temos tido ao longo desses anos. Há, portanto, caros filhos, que olhar para si próprio e perguntar: por que eu ainda estou sofrendo? Por que eu ainda não consegui perdoar? Por que eu ainda não consegui vencer as atitudes inferiores que existem? Falta de fé, de coragem, de perseverança? Ou tudo isto? Assim, caros filhos, vemos que no mundo de provas e expiações, aonde os espíritos que habitam têm as suas dificuldades inerentes, as suas imperfeições, encarnam para aprender, para se educar, para vencer as más tendências morais que repercutem no planeta, que repercutem na sociedade, que repercutem nas famílias, que repercutem dentro dos mundos internos de cada um de vocês. Jesus nos traz o estímulo para buscarmos a Deus. E por que não o fazemos? Sermos caridosos. Ele assim nos ensina. E estamos sendo caridosos? O que buscamos? O que pretendemos? Será que precisaremos sempre contar com a misericórdia divina quando temos também, e além disso, a força de vontade em cada um de nós presente para vencer as vicissitudes da vida? Portanto, caros filhos, tenham sempre em mente que a vida terrena é um aprendizado contínuo, mas precisamos planejar, perguntar, questionar e buscar não nos manter nesse círculo de situações conflitantes, mas sim de buscarmos as soluções necessárias, capazes de fazer com que a vida seja mais alegre, mais feliz, com menos sofrimentos, com menos atritos, com menos violências, com menos desculpas, com menos atrasos. Saiam sempre dessas reuniões certos de que a bondade de Deus atuou em cada um de vocês, renovando-lhes as ideias, as energias. Mas façam as suas reflexões diárias, contínuas, perguntando sempre: o que eu desejo para a minha vida? Como devo me comportar? Como deve ser o comportamento de um cristão diante da vida em que, no momento, estão vivenciando? E sempre terão as respostas, porque no Evangelho, nas lições de Jesus, nos ensinamentos do Cristo,
em todos os livros que foram trazidos por bondade de Deus para os esclarecimentos dos homens terrenos pelos Espíritos, terão as respostas para todas as dúvidas e mazelas morais, espirituais que cada um carrega. Mas certos sempre de que Deus avança nos propósitos de fazer com que cada um de nós nos tornemos espíritos elevados. E para isso não se mede esforços. Sempre haverá uma alavanca que irá nos impulsionar para a frente, para o alto, e nos trazer o que é de fato necessário para a melhoria dos espíritos de cada um de nós. Do sofrimento, muitas vezes cada um de vocês acham que isto habitualmente faz parte do processo de educação que Deus utiliza, mas não, caros filhos. Deus deseja e quer que cada um de vocês sejam alegres, felizes. Realizem, portanto, o bem. Façam e pratiquem a caridade. Estudem a vida de cada um de vocês e verão que muito mais próximos da felicidade espiritual eles poderão estar à medida em que simplesmente praticam o amor, a caridade, o bem, onde a paz sempre será a resultante final, que cada um colherá de suas atitudes e do sentimento que irão compartilhar uns com os outros, multiplicando no estímulo dessas atitudes e dos ensinos que praticam um verdadeiro sentimento de amor, como uma onda a se irradiar para mais distante, impulsionando um ao outro, para que cheguem ao verdadeiro momento da felicidade. Que Deus ampare a cada um de vocês, que Deus estimule a cada um de vocês, que Deus busque em cada um de vocês o que há de melhor, ajudando-os a transformar todas as suas dúvidas em certezas, toda esta inércia em trabalho, toda ainda aquele sentimento negativo em verdadeiro sentimento de amor que transforma, multiplicando tudo aquilo em que irão trabalhar, viver e compartilhar. Um abraço do Herman e que Deus ampare e fortaleça a todos vocês. Muita paz. Agora, agradecer a Deus, cujo amor, cuja misericórdia nos tem permitido esses encontros de tanta importância, de tanta valia para o nosso esclarecimento, para o nosso fortalecimento. Agradecer ao teu coração generoso, Senhor Jesus, e insistir para que aqui nos reencontremos em outros momentos de estudo e trabalho em teu nome. Agradecer a essa querida e incansável equipe de trabalhadores espirituais, trabalhadores do Cristo, aqui na Casa de Leon Denis, pelo envolvimento carinhoso, pelas orientações oportunas, pela ajuda
sempre presente junto a todos nós. E a todos pedir a permissão para, em nome de Deus, encerrar as nossas atividades de estudo e de passes da noite de hoje. Graças a Deus, muita paz a todos. Boa noite. Até a próxima.